Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Estamos aqui para mais uma live. A nossa live de hoje, o tema é Transforme a sua vida através da comunicação. Então a gente percebe que, a gente se comunica muito mal no dia a dia. E toda a nossa comunicação, ela gera coisas na nossa vida, ela gera uma atitude, ela gera sentimentos, né? Então é isso que a gente vem falar com vocês hoje. Eu vou trazer uma convidada aqui que se chama Daiane Souza. A Daiane, ela é psicoterapeuta, ela vai vir conversar com a gente aqui sobre isso. Vamos aguardar um pouquinho até que o Instagram resolva nos ajudar aqui. Enquanto isso, eu vou mandando aviãozinho. Quem tá chegando aí, manda aviãozinho também. Manda aviãozinho. Deixa eu achar minha colega aqui. Daiane. Não, que não. Olá, quem entrou aí? Deixa me ver. Cleide, seja bem-vinda. José, seja bem-vindo. Nossa, José, quanto tempo, né? Quanto tempo, José? Precisamos marcar um encontro. Marcar uma live aqui. O José também é hipnoterapeuta, pessoal, é colega de profissão. A Daiane tá ao vivo aqui, vou chamar ela aqui também. Então, José, tudo bem? A Cleide, tudo bem, Cleide? Seja bem-vindos. É, um tempinho, José. Precisamos marcar mais conversas. Esperar aqui a nossa convidada chegar. Que bom, muita chuva para lá, José? Para cá tá tendo chuva. Tô tomando um cafezinho para acordar aqui, ó. A Daiane entrou, seja bem-vinda, Daiane. Me manda o convite aí. Daiane já solicitou e eu já vou aceitar a Daiane para conversar com a gente. Muito quente. Esse tempo tá assim, né? Quando não é chuva, é calor demais. Tá bem interessante. Aqui também a gente tem alguns dias que é bem interessante. Olá, Olá, Daiane! Tudo bem com você? tudo bem? Graças a Deus. E você? Tudo certo. Até Você tava ficou conversando. preta, Ah, ficou a tela preta aqui pra mim. Eu já fiz é, algumas lives com algumas pessoas, tá ficando preto. Isso é muito ruim José. porque José tá o enxergando pessoal. nós duas? Deixa eu só confirmar da Daiane, ver se eles estão enxergando nós duas. Aqui pra mim tá normal, tô enxergando você também. Então, como a gente vai falar de comunicação, né? Eu gostaria de estar vendo os seus movimentos, suas expressões. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá Isso, bom? Vou tentar. faz isso, aham. Ó, José falou Da última que tá vez eu tive tudo. que fazer sem ver a O José falou. pessoa. É, Mas o José falou que tá tudo bem aqui pra ele. Então acho que é pra você aí mesmo. Pra mim tá bem também. Então tá, sai. Sai e entra de tá novo. ok. Ok. A gente aguarda. Coisas de ao vivo, né, gente? Coisas de ao vivo, dá isso. Fazer ao vivo é isso. Depois a gente corta para colocar no canal do YouTube. Ah, gente, falando em canal do YouTube, estou muito feliz, muito gratidão. Cheguei nos 1.000 inscritos hoje. Então já, tô feliz da vida. Muito obrigada aí todo mundo que está inscrito no meu canal. 1.000 inscritos. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vamos ver, a Daiane solicitou de novo. Daiane, aceitar. Já aceitei, mas o que que deu agora?
Daiane não tá dando entrar ao vivo, tá? Eu aceito aqui, mas parece que não vai. Ou será que tá dando? Ah, acho que agora deu. Vamos lá. Está com a tela virada. Ai, graças a Isso. Deus, deu certo, yes. Deu certo, enxergou? Agora sim. Ai, foi horrível fazer a live olhando para a tela preta sem Ah, ver as expressões da pessoa. é complicado, né? Mas que bom que deu Mas tá certo. bom. Uhum. Então, Daiane, seja bem-vinda. Daiane Souza, eu vou deixar ela se apresentar, né? A nossa convidada de hoje. Então, eu já dei um spoiler aqui, Daiane, que a gente vai falar, né? Transforme a sua vida através da comunicação. Eu já falei aqui com o povo, né, no começo da live, que a gente sempre tem uma comunicação, ou ela é boa ou ela não é tão boa, né? Cada comunicação tem um resultado na nossa vida. Então, é isso que a gente vem falar aqui, para você transformar a sua maneira de se comunicar, que não é só falar, né? E a Daiane vai falar bastante sobre isso hoje para nós. Então, Daiane, se apresenta aí, seja bem-vinda. Ok, gratidão. Só estou enviando uns convitezinhos aqui já, que Isso, eu acabei de envia. entrar. Tá Lucélia, bom? seja bem-vinda também. Lucélia Guise. Vamos lá, pessoal, manda um aviãozinho aí para a galera. Eu também vou mandar, já mandei também. Vamos mandar mais, vamos chamar mais gente para a live. Pronto. Alessandra, seja Enviei, bem-vinda, ó. Alessandra. Tá, ok. Vou me apresentar então agora para a gente já ir mais direto ao ponto, não se prolongar muito, né? Isso. Eu sou Daiane Souza, sou psicoterapeuta, sou administradora de empresa, sou professora, pedagoga também. Porém, agora eu estou me aventurando aí também no universo das palestras, né? Recente, algo que para mim poderia ser algo assim inacreditável, né? Quem conhece a Daiane da infância, da adolescência, fala, você é palestrante, né? Então, assim, através da comunicação, eu transformei a minha vida de uma forma que as pessoas têm que me conhecer novamente. Então, Sim. você também já passou por alguns desafios, né? Eu era Uhum. uma criança muito tímida, né? Parecia um bichinho do mato, né? Fui criada uma época, morei em fazenda, então eu ia no ônibus escolar, na van, que seja ali quietinha, caladinha, chegava na sala de aula caladinha. Eu sofria, era uma dor que eu sofria mesmo para apresentar trabalho na escola. Eu ficava até doente o dia que tinha que apresentar um trabalho, né? Então, isso foi algo que atrapalhou muito, muito, muito a minha vida. Eu engoli muitas coisas por muito tempo, eu tinha vontade de falar, mas tinha medo de falar, né? Então, também, além da timidez, também tinha medo de falar, né? Medo de rejeição, né? Medo das pessoas me rejeitar devido ao que eu pensasse, o que eu falasse, né? O que eu me expressasse. Então, eu fui me retraindo e cada vez mais me retraindo e cheguei até em um momento entrar até em depressão, não por causa da timidez, né? Teve outros fatores que contribuíram para isso. Na época Uhum. eu não entendia, né? Eu pensei que, né, foi depois do meu segundo aborto, eu pensei que eu tinha entrado em depressão porque eu sofri aborto e sentia a incapacidade de ser mãe. Uhum. Mas depois, com muitas terapias, né, muitos procedimentos, eu entendi que a minha depressão ela foi sendo construída por toda a minha vida, desde a época da gestação da minha mãe, pela infância, por todo o meu histórico, né? Que chegou ao ponto, porque se eu fosse uma pessoa que tivesse equilibrada mentalmente, emocionalmente, eu não sou a única pessoa que sofreu aborto, né? Muitas pessoas sofreram, né? Muitas entraram também em depressão porque estavam em desequilíbrio, mas muitas conseguiram levar a sua vida de uma forma normal, natural. Então, isso para mim, hoje eu vejo e entendo, né, que foi toda essa história aí, e a timidez, ela tá muito envolvida nisso, porque eu fui cada vez me fechando. Então, quando eu sofri o aborto também, eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo realmente, né? Eu ficava sentindo a minha dor, eu falo que eu me via dentro de uma caverna escura, né? Eu sentia literalmente como se eu estivesse dentro de um buraco, e eu não conseguia falar, socorro, me ajuda, eu estou sentindo isso, eu tinha medo, né? Então,
através da comunicação foi que começou a ocorrer as transformações na minha vida, né? Legal, Aí, só um pouquinho, falando um pouquinho. Daiane. Josi Silva, seja bem-vinda. Andréia, bem-vinda. Norberto, seja bem-vindo. Norberto, nosso colega de profissão aqui. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Então, olha só, a Daiane, né, falando da timidez. E eu revivendo aqui. Tanto que quando nós estávamos conversando por telefone, combinando a live, eu falei assim, Daiane, você está falando de mim, por acaso? Você está falando da minha pessoa? A gente não se conhece pessoalmente, né? Mas as situações muito parecidas. E agora a Daiane falando ali, e eu lembrei de quando eu estudava, né? Quando eu fazia faculdade, ou antes disso, e meus professores às vezes diziam assim para mim, você tem perfil para dar aula, porque eu era muito esforçada, eu estudava muito. Porém, eu não falava, eu tinha muito medo, que nem antes da Daiane, medo de rejeição, porque quando a gente tem muita timidez, a maioria das vezes é medo de rejeição. Vai falar alguma coisa, o que, que o outro vai dizer, né, e tal, essas coisas todas. Então, assim, o medo da rejeição e a timidez. Eu saí da faculdade praticamente sem falar, né, eu falava, né, pessoal, assim, mas não perguntava, não comunicava em sala de aula. Fiz uma faculdade e eu tinha todo esse problema comigo. E também, assim como a Daiane, e queira ou não, né, Daiane, eu acredito agora você falando sobre isso, eu acho que isso também deve levar à depressão, sabe? O fato da gente não conseguir se comunicar com as outras pessoas. E eu entrei em depressão também, né? Então, assim, eu não tenho base científica para isso, só analisando a nossa vida, aqui a minha vida. Então é isso, pessoal. Todo mundo, nós, a maioria das pessoas, inclusive enquanto você estava falando, eu pensando, né? Eu acho que meus professores, eles não acreditam que eu estou fazendo live hoje, que eu estou atendendo pessoas, né? Que eu já consigo me comunicar assim bem, que nem você agora está palestrando também, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal a gente mostrar para as pessoas que todo mundo tem desafios, mas que eles podem ser superados. E por mais a pessoa que se acha, né, tipo, incapaz para qualquer coisa, ela pode sim. Daiane, super ser humano, linda e super ser humano, viu? A Josi falou aqui. A Isabelle, bem-vindo. Norberto, pessoa e profissional maravilhoso, a Josi falou. A Selma também entrou aqui, seja bem-vinda. Acho que são esses. Obrigada, pessoal, pela participação. Mas continua aí, Daiane. Seja muito bem-vindo todos, gratidão pelos elogios. É uma honra receber vocês aqui, né? A Selma está falando, me achava incapaz também antigamente. Ainda bem que você conseguiu colocar a consciência sobre as suas capacidades. Parabéns, parabéns para todos, né? A gente tem que mentalizar que é um processo, né? Uhum. Começar a identificar como a gente é, né? É difícil, às vezes sozinho é bem difícil, né? Igual eu falei, né? Que passei por terapias, tive apoio para poder entender qual eram as causas, né? E se eu pensasse em falar, chegava a doía meu estômago, doía minha garganta inflamava, eu vivia com a garganta inflamada. A minha mãe morava comigo em hospital, internado com a garganta fechada, né? Sinusite, tudo isso era coisas físicas, né? Que psicossomatizava para impedir para que eu falasse, né? Mas a gente não tinha essa consciência. Então, quando a gente começou a ter acompanhamento aí, né, com terapias e tal, e foi tendo esse novo olhar, eu comecei a falar, não, eu não quero mais ser assim, né? Aí vem o poder da ação, né, da decisão. Eu decidi, falei, não, eu não quero mais isso para mim, né? Eu quero ser voz no mundo, eu quero falar, eu quero que as pessoas saibam o que eu tenho para dizer, mas era muito difícil, assim, eu me energizava ali nas sessões e tudo, mas quando chegava na hora eu falava assim, nossa, né, depois eu saí da CLT, né, o ano passado tive a oportunidade de ressignificar a timidez de falar em público, né, no evento do Romani, então eu cheguei no outro dia, não consegui mais ficar no escritório que eu trabalhava, no escritório de RH, aí veio a questão da coragem, né, como que eu falo, os processos, esse local que eu trabalhei foi muito importante, né, eu fui reprovada na apresentação da minha monografia também. E quando eu cheguei para trabalhar no primeiro dia nesse escritório, eu fiquei sabendo que tinha DDS todos os dias, né? DDS era uma reunião da equipe todos os dias para poder colocar as
pautas em dias, né, para avisos, mudanças, e que cada dia, por ordem alfabética, era uma pessoa que tinha que falar. Aí eu falei, caramba, na hora eu pensei, né, no momento quando eu entrei, falei, se eu soubesse desse DDS, eu não tinha nem trazido o currículo aqui, já fiquei um pouco assim, sabe? Falei, nossa, meu Deus do céu. Na verdade, né, eu fui indicada lá nesse lugar. Não tinha ido na entrevista e tal. Eu não sabia que tinha que fazer o DDS. Aí depois, quando eu cheguei e vi, pra mim foi um tapa, assim, sabe? Eu falei, agora eu tenho que encarar. E aí eu fui, sabe? Comecei a falar no primeiro dia, tremendo, gaguejando, e fui observando o meu processo, e fui observando que as pessoas gostavam de ouvir o que eu falava, né? A equipe, todo mundo, nossa, Dai, porque eu já estava nas terapias, eu fazia algumas atividades diferentes com eles, assim mesmo por dentro tremendo, assim e tal, mas eu encarava de frente e mantinha a postura, né? E mesmo que depois eu tinha que ir tomar uma água, tomar um ar depois que acabasse, mas eu fui encarando, e eu fui até lá agora recente, né? Fui lá agradecer e falar para todas as pessoas que estão lá. Fui lá, fiz uma visita, falei assim, olha, eu vim falar para vocês que os DDS foram importantíssimos, foram muito fundamental para a minha evolução nesse processo aqui. Na hora eu fiquei revoltada, indignada, e talvez alguém de vocês, quando entra, pode ficar assim, ou quando for o dia de vocês falar, talvez vocês fiquem assim. Não, gente, vejam isso como uma grande oportunidade. Para mim, aquilo foi um passo muito enriquecedor. E aí, depois dessa oportunidade de falar, de ressignificar a timidez no evento do Romani, eu cheguei, eu fiquei reprimida novamente, porque eu gostava muito daquele trabalho, né? Eu gostava, assim, da equipe. Foi um local que eu comecei a trabalhar, assim, que tinha muita conexão com a equipe. A gente era em 4 na minha equipe, eu falava que era o quarteto fantástico. Era muito legal a nossa conexão, a nossa comunicação, o nosso alinhamento. Mas eu percebi que eu tinha um propósito, que eu tinha algo maior do que ajudar aquelas pessoas daquele local ali, do que contribuir apenas ali. Eu senti que eu tinha que colocar realmente a minha voz no mundo e ajudar outras pessoas, né, a fazer também, alcançar os seus objetivos também, né, fazer uma live, começar a transmitir a sua mensagem também para o mundo, né. Então, oi, seja bem-vindo, Everton. Felicidade aí, tá de lua de mel, né? Só um pouquinho, Daiane. A Selma também colocou aqui, ó, a ação é importante. Quando você disse, eu decidi, né? Eu decidi mudar. E ela também colocou, ó, precisei sair da minha zona de conforto para destravar. E é isso, né? Só fazer um parênteses aqui, né? A gente precisa se incomodar. A gente precisa se incomodar com a situação que a gente está, para a gente mudar. Isso é muito importante, né? E eu sinto assim também, que nem a Daiane, eu sentia o que acontecia comigo, né? Eu entrei em depressão, eu acho, porque eu não conseguia expor tudo aquilo que eu gostaria. Que nem hoje que eu faço vídeos, eu falo o que eu acho, né, o que eu estudei também, mas a minha energia é aquilo que eu acho também para as outras pessoas. E como era muito reprimido isso, não que os outros me reprimissem, eu mesma, né, me reprimia, eu ficava com aquela carga tudo dentro de mim. E aí eu não me aguentava com tudo. Hoje, como eu falo com as pessoas, me sai, e eu fico feliz com isso, sabe? De estar ajudando as pessoas e tal, e falando, que nem você falou, colocar a boca no mundo, destravar, ajudar outras pessoas. Porque existem muitas pessoas que são igual a que a gente era. A Selma mesmo falou ali também, ela também precisou de sair da zona de conforto. Todo mundo está aqui aprendendo, né? E é importante que no dia a dia nosso, as pessoas não percebem, muitas vezes, que nem, por exemplo, agora. Nós estamos aqui fazendo uma live. Para mim, tá confortável hoje, mas já faz 3 anos que eu tô fazendo, entendeu? Hoje já tá mais confortável. Mas quando eu comecei, eu me dava cada branco, cada coisa, eu tinha que ler o texto praticamente, e era terrível. Então, assim, para quem tá assistindo a gente, todo mundo tá no processo. Só não pode parar, né? Só não pode parar. Continua, isso. Daiane. Parabéns por você, né? Mesmo tendo que ler, dando branco, você agiu, encarou, né? 3 anos aí, hoje você está aí falando tão espontâneo, né? Tão claro, então, e ajudando tantas pessoas. Parabéns. É aquilo que o Romani fala pra gente, né? Depois de 1000 atendimentos e depois de 4.000 horas falando, você fica craque. Exatamente, né? Mas a gente
Isso. Eu levo muito isso pra mim. Eu falo, cara, é só treinar. É só treinar e fazer. Claro que no início não é tão simples assim, né? A gente precisa, às vezes, de vontade mesmo, de ajuda, de tudo que puder ali pra encarar, né? Mas o Romani, pessoal, é o nosso professor de hipnose. Então ele fala assim para nós, né? Que é estudar, é treinar e fazer, né? O dia que nem ele fala assim, atendendo 1.000 pessoas com hipnose e 4.000 horas de palestra, você fica craque, fica tranquilo, já não dá mais aqueles brancos. Então tá aí, é treino. Isso, Continua, exatamente, né? E a gente se observar dentro do nosso processo, né? Ter o nosso plano de ação, a nossa meta, né? Observar, começar através do autoconhecimento, né? Comecei a identificar quais eram as minhas características e onde eu estava presa e aonde eu queria chegar e o que eu tinha que fazer para isso, né? Então, pedi demissão, saí da CLT, né? Aí, há um ano atrás, um ano e pouquinho, e agora veio, eu já atendia com massagens, né? Atendi o pessoal daqui e depois eu comecei a ver a importância de estar nas redes sociais, né? De levar a comunicação para mais pessoas ainda, de poder ajudar mais pessoas. Mas aí começou o bloqueio, né? Aí eu comecei a me sentir realmente assim, frustrada novamente. Falava assim, Daiane, mas você tem que fazer live, você tem que gravar vídeo, como que você vai ajudar pessoas dessa forma? E deixei claro com uma amiga conversando, a Rumi, ela foi uma pessoa muito importante, foi a primeira pessoa que me convidou para fazer live, né? Inclusive o nome da live foi A Coragem de Mudar. E aí de lá para cá não parou, depois que eu fiz essa live, igual você falou ali, sentindo ali aquele desconforto, aquele medo, mas fui falando e as pessoas aplaudindo, gostando, e fui recebendo mais convites, né? Então, é isso, né? A gente, mesmo que você se sinta dentro de um buraco, né? Que você se sinta preso dentro de uma caverna escuro, você olhar para cima e saber que tem uma luz lá fora, né? Você vê o sol brilhar, né? Você acender a chama que existe dentro de você. Todos nós temos uma chama presa dentro da gente. E essa chama, ela arde, mas às vezes ela apaga também. E nós não podemos deixar essa chama se apagar, né? Então, o que nós temos que fazer? Começar a observar o que eu tenho que fazer para reacender, para acender essa chama que está dentro de mim, né? E olhar para essa luz e ir em busca dessa luz para poder chegar aonde eu quero, né? Atingir os meus objetivos, cumprir a minha missão, o meu propósito. Então, comecei a cada vez estar junto com mais pessoas que estavam fazendo o que eu queria fazer, né? Estar junto com pessoas que me direcionavam, que me ajudavam, né? Comecei a ir cada vez mais em eventos, né? Participar de mentoria e tudo vai acontecendo, vai chegando, né? Basta você saber o que você quer fazer, né? Quais, né? E você, qual foi os seus processos aí? Então, eu queria complementar aqui o que você falou, né? Você falando ali, e eu fico pensando, né? Eu fico aqui pensando o que tu tá falando. Uma coisa, né, que eu percebo muito que as pessoas, às vezes, elas não sabem o que querem, falta planejamento estratégico para chegar lá, e também há muitas distrações no caminho, né? A gente mesmo pode notar por nós, né? Eu mesma aqui, que hoje já estou bem mais concentrada naquilo que eu quero. Às vezes, se você não coloca numa agenda, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer a live, amanhã eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer, sabe, essas coisas assim, a gente se distrai com um monte de coisa que acontece na nossa vida, né? Então, as distrações que estão por aí, elas são bem interessantes, você precisa estar atento com isso para não deixar o teu sonho morrer, que nem ela falou ali, a Daiane falou, a velhinha morrer, porque as distrações que fazem a velhinha apagar, né? E a gente não conseguir realizar o objetivo que a gente quer. Então, um plano de ação bem feito, ele é essencial e você não se distrair com nada. Estar focado naquilo que você quer, né? E assim, Daiane, olha só que coincidência. Eu também fui formada em administração de empresas. Eu também trabalhei em escritório de contabilidade, tá? Aí, graças à pandemia, no início da pandemia, eu ganhei a conta, porque eu tenho um filho pequeno, hoje está com 6 anos, né? Então, estava com 3. E aí foi a reviravolta da minha vida. Aí eu falei, não, a partir de hoje, eu tomei uma decisão que nem você. A partir de hoje, eu não registro mais a minha carteira. Falei, não registro, guardei a carteira para mim nunca mais pegar.
E assim, eu gostava do que eu fazia, mas ainda não era o que eu queria, né? Então, e aí fui também focando naquilo que eu queria. Inclusive, eu trabalho com o YouTube, né? Eu estava até comentando com o pessoal aqui. Hoje eu estou muito feliz porque eu consegui meus 1.000 inscritos no meu canal. Em um deles, que eu trabalho com 8 canais. Então, em um deles é o 1.000 inscritos, que todo mundo sabe que 1.000 é para você começar a monetizar o teu canal, já é um passo, né? E já são 1.000 pessoas que estão vendo o meu trabalho também ali no canal. Então, assim, para a gente é muito feliz. É um trabalho que vem de tempo. Hoje eu consigo, que nem o pessoal às vezes fala, você faz capa de vídeo, faz não sei o que, faço. Não é o melhor, mas é o melhor que eu posso hoje. Mas são 3 anos de estudo, 3 anos de treinamento, fazendo quase todos os dias, e eu não desisti. Eu não desisti. As pessoas chegavam para mim, mas isso dá dinheiro? Eu dizia, dá dinheiro sim. Tem que ganhar 1 centavo, até hoje não estou ganhando ainda, mas eu dizia, dá dinheiro, eu vou fazer. E trabalhei 1 ano, trabalhei 2 e trabalhei 3 e nada de dinheiro chegar. E eu não desisti, sabe? Eu falei, não, um dia vai chegar, eu não vou desistir nunca na minha vida, eu sou teimosa, né? Sou neta de alemão, então, sabe como é que é? E fiz, e hoje estou aí comemorando meus primeiros 1.000 inscritos, né, no meu canal. Então, é isso, a gente tem que ir fazendo. E sempre tem as pessoas que precisam ouvir. Eu estava comentando ontem com a Constância na live de ontem, eu sou muito grata a Kelly Moraes. Kelly Moraes, ela também era na mesma situação que a nossa, e ela se dispôs a colocar a boca no mundo, falar para as pessoas, e foi através de um vídeo dela, ou de alguns vídeos dela, que eu me curei da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, e consequentemente fui para terapia, né, fazer curso de barras de axis, e curei o meu filho. Meu filho, ele teve quase início de leucemia, sabe? Então, assim, para mim, só isso já valeu tudo, né? Só isso. Dentro de 4 meses eu estava curada da depressão. Claro, depois é o tratamento. O tratamento, assim, é o passo a passo, você está sempre se vigiando, só que não é difícil, né? Bom, então, por esse motivo, estamos aqui também, né? Já que eu fui beneficiada com isso, provavelmente a Daiane também, provavelmente outras pessoas também, mesmo os cursos, né, do Romano que a gente faz, alguns online. Então, assim, se não existissem essas pessoas corajosas a fazerem isso, a gente talvez não tivesse o que a gente recebeu. Eu recebi, o primeiro impulso foi da Kelly Moraes. E por isso que eu digo, eu amo a Kelly Moraes. O meu filho fala assim, credo, mãe, você gosta tanto dela? Eu falei, eu amo a Kelly Moraes. Porque foi a partir dela que eu engrenei, sabe? E continuo fazendo coisas que ela me ensina. A Terezinha colocou Terezinha se identificou. A Josi colocou Eloanda, parabéns, obrigada, tá super parabéns, obrigada. É isso, Josi, é isso. Seja bem-vindos. O que mais, Daiane, que nós vamos falar hoje? Entraram aí. Então, né, e a gente colocar intenção sobre a nossa comunicação, né? Eu também tenho muita gratidão, parabéns pelos seus 1.000 inscritos, né? E que agora que venha muito mais. E também é a questão de você saber o que você quer, né? O que a gente está falando, esse processo. Então, você honrar o seu processo também, né? Era isso que eu estava na minha mente para te falar aqui. Honrar o seu processo, honrar as pessoas que passaram sobre a sua vida, que te ajudaram, que te ampararam, que te direcionaram. É muito importante, né? Eu honro muito a minha mestre de Reiki também, né? Que é a Marina Ramia. Ela e o esposo dela têm um instituto, Lua e Sol, em São Carlos. Os dois são terapeutas, e é lindo o trabalho deles. E em 2018, quando eu estava com depressão, né? Eles foram essas pessoas que jogaram a corda para mim ali dentro do buraco, sabe? Eu estava ali naquele buraco, eu olhava, quando eu comecei a colocar consciência sobre as coisas, sobre a mudança, mas mesmo assim eu ainda não conseguia sair, eu pensava, como que eu vou fazer, e agora? E então eles jogaram essa corda para mim através de uma outra amiga que me indicou e me levou para fazer esse curso, que é a Rosângela também, terapeuta também. E aí, enfim, né, é isso, né, a gente começar a expressar para o mundo o que a gente quer, começar a pesquisar, porque quando eu comecei a pesquisar, eu encontrei a Rosângela, que me levou para fazer esse curso,
e depois o movimento continua te levando, o fluxo, né, a frequência que você está emitindo, né, a comunicação, ela também emite frequência, mesmo que você fale ou não. Se você fala, tem mais força, mas se você não fala, os seus pensamentos também emitem, né, frequência, e é uma forma de comunicação também. Então, a gente vigiar também os nossos pensamentos, né, e começar a traçar aí os nossos caminhos, né. Então, e hoje estamos aqui podendo falar as nossas histórias de transformação, né? E colocar, é isso que eu ia falar agora, intenção, né? Você colocar a intenção para você fazer o seu plano de ação com intenção, com o seu coração, com o seu desejo forte mesmo, né? E seguir. E se você não vai conseguindo ali no caminho, você vai encontrando outras pessoas, é você se colocar à disposição e em movimento, que as coisas vão acontecendo, né? E por exemplo, né? É a história que eu até comentei ontem. A gente precisa colocar o pé para Deus colocar o chão, né? Normalmente nós muitas vezes esperamos que as coisas aconteçam. A gente não programa, tipo assim, eu vou fazer tal coisa. Mas a gente quer o resultado primeiro. O resultado nunca vem primeiro. O resultado vem depois que você fez, estudou, e fez, né? Então, a gente tem que colocar o pé e acreditar que Deus vai colocar o chão, e que nem você falou. Quando a gente se move, o mundo, o universo se move para te ajudar. É incrível. Quando a gente diz assim, eu vou me curar da depressão, e tenha certeza disso, a gente não pode falar sobre cura, né, Daiane, porque diz que não tem cura, mas eu digo que eu me considero curada. Então, quando eu digo, eu vou me curar da depressão, as coisas surgem, o universo te mostra pessoas, né? Talvez foi isso que aconteceu comigo. O universo me jogou um vídeo lá para mim assistir, gostei do que a pessoa falou, comecei a seguir a pessoa e foi. E assim vai, pessoal, em tudo na nossa vida é assim. Quando você decide que você vai fazer tal coisa e você se move para isso, o negócio acontece. Obrigatoriamente tem que acontecer, né, Daiane? Sim. Às vezes a gente fala, foi do nada, né? A gente pensa, aconteceu isso do nada. Não, é porque você já está emitindo aquilo, aquela frequência já está saindo, nem que seja em pensamento, né? E acontece sim, né? Então a gente chegou aí até o movimento transformacional, né? Um movimento que tem muitas pessoas bacanas, muitos estão aqui, e a gente se encontrou, e olha para ver como que é a frequência, né? Porque a gente não se conhece pessoalmente, como você disse, mas quando a gente se moveu para fazer live, quando a gente foi conversar, a gente tá vendo cada vez mais coisas que a gente tem em comum, né? Então, colocar a intenção sobre aquilo que você quer, porque o universo vai trazer as pessoas que têm a mesma frequência que você, né? Sim. E também, né, eu quero falar falar um pouco de parte assim, mais técnica, né, da comunicação também, que transforma. Como assim? Nós não somos especialistas, nós temos prática e vivência. E a gente estuda um pouco sobre também, e o que a gente pode falar, né? Como que você quer transmitir a sua mensagem para o mundo. Você pode escolher, porque a gente está falando sobre transformações positivas, mas a comunicação, a gente tem que ter muito cuidado, porque ela pode ser uma transformação positiva ou negativa, né? A comunicação, ela pode acabar com uma guerra, né? Esses países que estão em guerra, se eles se comunicassem, se negociassem e se entendessem, né, a comunicação correta, da forma certa, o entendimento, ela pode acabar com uma guerra, mas a comunicação também pode ser falha e pode provocar uma guerra, né? Mesmo que seja interna, talvez você possa estar passando por uma guerra interna, porque você talvez não tenha nem clareza do que você ainda realmente quer. Então, a gente pode, né, tá aí buscando ajuda, mas o ponto inicial tem que partir da gente, começar a olhar com intenção, com clareza, com assertividade, né? Todos os nossos movimentos, todas as nossas ações, ela transmite uma mensagem, ela transmite uma comunicação. Por exemplo, eu acabei de receber agora mesmo no grupo da família aqui uma notícia que a minha mãe passou a noite com a minha avó no hospital, e eu fiquei bem abalada, né? Faltava uns 20 minutos aqui para a live, e mesmo assim eu honrei o meu compromisso, né? Mesmo estando com a frequência baixa, eu falei, não, eu tenho um compromisso, eu já publiquei, as pessoas estão esperando por isso, né?
Então eu estou aqui com a minha melhor forma, com a minha integridade, e se eu não aparecesse, eu estaria transmitindo a comunicação, né? Qual seria a comunicação que eu estaria transmitindo? Ninguém iria saber, porque, né, ninguém estaria no meu lugar para entender. Mas enfim, então, mesmo a gente tem que saber se colocar, né, de uma forma clara e objetiva dentro da nossa comunicação, porque tudo transmite, né? Ó, a Arineia Uma fala. disse boa tarde, meninas. A Wanda também entrou aqui. A Wanda é minha prima. Ela colocou boa tarde. Prática e vivência, isso é fundamental, exatamente. HMS Papéis, sejam todos bem-vindos aí, galera. É isso. E eu também queria comentar aqui um pouco, Daiane, sobre essa tal da comunicação. Eu queria contar, então, o que eu fazia, né, para a comunicação negativa, que você falou. Os resultados negativos que eu tinha. Então, quando eu estava com depressão e ansiedade, síndrome de pânico e tudo mais ali, o que acontecia com a Eloanda? Primeiro que a Eloanda não acreditava nela mesma, né? Eu não acreditava que eu era capaz, que as pessoas iam me ouvir, que nem diz a Daiane, né? O medo da rejeição e tudo mais. Segundo, né? Nem sei se é segundo ou terceiro, vamos lá, assim, né? Eu ouvia muita música melancólica, eu adorava chorar com música. E tudo isso, pessoal, a música, eu gosto de comentar sobre isso, porque a música ela é uma hipnose na prática ali no tempo todo. Quando você se emociona com algo que você está escutando, isso cala no seu corpo. Gruda, é uma hipnose. Então, muito cuidado com as músicas que você ouve hoje. Hoje, para vocês terem uma ideia, não tem nem televisão na minha casa, porque eu escolho cada coisa que eu vou escutar. Eu escuto uma música, consciente, e aí eu vou ver se eu vou escutar essa música. Eu assisto um vídeo e eu vou ver se realmente eu vou assistir esse vídeo. Coisas que me trazem tristeza, por exemplo, melancolia e tudo mais, é uma vez só. Não assisto duas vezes. É só para mim entender o que era aquele assunto, né? Então, a música, ela tem um poder muito grande. Eu sempre falo, inclusive eu tô com uma cliente e eu queria fazer um trabalho com ela com a música, e ela me mandou a música. Eu falei, pode parar. Pode parar que essa música não dá para você escutar. Se você quiser continuar chorando, você vai continuar ouvindo essa música. Caso contrário, você vai ter que mudar. Eu falava negativo, então não consigo, não é para mim, né? Tipo, as ideias que a gente tem, as crenças limitantes que a gente tem. E aí também outro ponto muito legal que eu usava muito, como eu era, né, estudante de administração de empresas, a Daiane sabe que na faculdade eles falam que a gente precisa estar informado, né? Ou seja, você precisa assistir todos os jornais que tem por aí. E aí você assiste o jornal, você precisa estar informado desde o vestibular. Está informado do que está acontecendo no mundo todo. Isso, gente, te traz um pânico tão grande, porque a gente se vicia nesse jornal de tragédia e você vicia, você fica ali o tempo todo. E o tempo todo tu tá sentindo aquilo. Por mais que não seja com você, com a sua família, né? Até num filme que a gente vai assistir, né, Daiane, a gente percebe a hipnose trabalhando ali, né? Imagina você ficar 5, 10 anos lendo só tragédia ou assistindo tragédia. Isso contamina. E esse tipo de comunicação era o que eu tinha antes. Qual que era o resultado? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e doenças físicas, enxaqueca, né? Intestino, eu tinha muita enxaqueca. Então, olha só que interessante. Então, é isso que a gente quer falar para você, a mudança da comunicação. Cuidado com as músicas que você escuta. Cuidado com o jornal que você lê. Você não precisa estar informado o tempo todo. Se você quer ter uma vida legal, feliz, saudável, nem deve se encher de coisas, né, negativas que a gente vê por aí. Então, assim, essas ideias eu queria trazer para vocês. Eu gosto de comentar sobre isso, porque eu sei o que eu fazia. E hoje, então, como eu falei, eu não tenho televisão, eu escolho o que eu assisto, eu escolho o que eu escuto, e é bem selecionado mesmo. Eu estou muito seletiva, porque foco naquilo que eu quero, né? Foco naquilo que eu quero. Muitas pessoas não entendem por que a vida delas está, né, numa desgraça, que nem eu vivi a minha. As pessoas não entendem, elas trabalham, elas se esforçam, elas estudam, elas tentam fazer as coisas e as coisas não acontecem. Qual é a mensagem subliminar que você está mandando para o seu subconsciente? Aquilo está se realizando na sua vida.
Então já começa a ir cortando um monte de coisa e as palavras, né, Daiane? Como a gente fala pra gente mesmo, né? Sim. E também as reclamações, né? Além da negatividade do que a gente está ouvindo, quando eu estou falando, tá fazendo um barulho. Vocês estão me ouvindo bem? Quando eu falo? Tá normal? Sim, tá normal. Tá, ok. Então, né, além dessa energia negativa, dessa frequência negativa que a gente pode escolher cortar também, né, os ambientes também presentes que a gente vai, né, há pessoas que ficam reclamando o tempo todo, né, hoje em dia é muito difícil, é muito raro uma pessoa reclamar perto de mim. Eu convivo com pessoas que reclamam, mas é muito difícil. Quando a pessoa começa a reclamar, eu já mudo o foco da conversa, né, já direciono para outro lado e a pessoa para, vai indo, ela não chega mais para reclamar. Então é isso, você emitir reclamação o tempo todo também, você vai estar aí, né, num círculo vicioso. Não para de reclamar, começa a agradecer, né, agradece pelas pequenas coisas, muda a sua forma de falar, muda a sua comunicação, fale de uma forma positiva, né, procura aí no YouTube afirmações positivas, né, que era essa técnica que a Eloanda falou e eu também usei e uso muito, né. No meu canal tem bastante, tá? Uhum. Sim. No meu canal tem afirmações, afirmações, meditações, tem livros, tudo sobre isso aí também, ajuda bastante. Tá vendo, gente? Entre no canal da Eloanda aí no YouTube, né? Depois você fala o nome, é o seu nome mesmo, o que já tá com 1000? Isso, aham. Eloanda Valeriski, aham. Então é isso, né? A gente precisa se vigiar em relação a isso. E que nem a Daiane falou, a reclamação, né? A reclamação é uma das coisas que mata com todo mundo. Eu também tinha esse costume, até nem anotei aqui, ó, reclamação. Vou anotar na minha lista aqui só para falar pro povo. Reclamar é clamar 2 vezes por aquilo que você não quer. É uma oração. Você está rezando, pedindo para Deus, para o universo, sei lá, para o anjo da guarda, para te mandar mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. Que loucura, né? Acho que isso é insanidade nossa, né? Insanidade nossa. Você ficar reclamando e querer coisa boa para sua vida. Mas enfim, a gente tem esse hábito, né, que é bem chato. E que nem a Daiane falou, agradecer, agradecer. Tudo, começa a agradecer, começa a surgir mais coisas para agradecer. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu mesma, tá? Não tô falando nem dos outros que eu atendo hoje. Mas quando eu precisei começar a agradecer, eu disse assim, mas vou agradecer o quê? Vou pensar no positivo no quê? Não tem nada de bom, não tem nada para agradecer, nada de positivo. Aí eu achei uma única coisa, né? Numa situação específica, que eu não vou falar aqui, eu achei uma única coisa. E comecei a agradecer por aquela única coisa. Aquela única coisa se multiplicou de uma forma que hoje eu digo assim, 98% daquele processo é só agradecimento. E na época eu não tinha 0,5% para agradecer daquele assunto, né? E é tudo na nossa vida assim, a gente multiplica a reclamação, a gente multiplica o agradecer. O agradecimento também. Vai, Daiane. Então, as pessoas, quando a gente passa a atividade para elas, né, do exercício da gratidão, né, elas ficam perdidas. Mas, gente, todo dia eu vou fazer uma lista de 10 coisas que seja, né, eu faço 20, 30, 50 agradecimentos, assim, dando risada, de olhos fechados. E a pessoa fala, não consegue fazer 3, não consegue fazer 10, a gente passa 10, eu não consigo. Então, 3, você consegue agradecer por 3 coisas todos os dias antes de você dormir, pelo menos? A pessoa, não consigo, não tenho, nossa, eu vou pensar, nossa, tá difícil. Uma semana depois, boa tarde, Silene, boa tarde a todos que entraram, sejam bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. Então, gente, é tão fácil, tão simples. O meu maior sentimento de gratidão, logo depois do aborto, né, do meu segundo aborto, eu tive uma experiência de quase morte, e eu fiquei no hospital, fiz uma cirurgia de alto risco, ficou muito caro, eu não sabia como que ia pagar essa cirurgia, porque se eu ficasse na fila do SUS eu tinha morrido, eu estava com uma infecção quase generalizada. E quando eu cheguei na minha cidade, eu fui para a casa da minha mãe, na cidade onde eu fui criada. Quando eu cheguei lá, recebi a notícia, a casa da minha mãe encheu de gente, e eu tive a notícia, né, que eu tinha ganhado, né, uma novilha
e uma leitoa, e a cidade toda estava fazendo rifa para vender, para ajudar a pagar o hospital, sem eu pedir. Eu ganhei, e todas as pessoas iam lá pegar rifa para vender, né? Quem não podia comprar levava até alimento, a gente levava, trouxe um frango aqui, gente da fazenda, trouxe um leite, trouxe alguma coisa. As pessoas ofereciam até suas contas da farmácia, do mercado, falavam, eu não tenho dinheiro, mas lá pode pegar alguma coisa na minha conta lá. Eu moro em uma cidade muito pequena e a minha família é sempre desse local. Então, teve um dia que eu tive um sentimento de gratidão que transbordou tanto dentro de mim que sabe, não tenho palavras para explicar. Tanto que o meu Instagram é Daiane Souza Gratidão hoje. Hoje eu cheguei nessa consciência. Então, eu comecei a chorar dentro do quarto, quietinha, caladinha, quando eu vi, né, que a gente já tinha conseguido cerca aí de 90% já arrecadado para pagar a cirurgia. E eu comecei a chorar, minha mãe entrou desesperada, pensou que eu estava sentindo alguma dor. E eu falei, não, eu estou chorando de gratidão, de agradecimento, de felicidade. E foi muito lindo aquele momento, sabe? Antes, né, se eu não tivesse com as minhas feridas abertas, eu já estava chorando aqui de novo. Mas hoje eu já, né, venho em um processo de autocura muito grande, né? E é muito fácil. Deixa eu resumir aqui o que eu estou falando, depois eu leio o comentário. Você abriu os olhos, você já tem motivo para agradecer, né? Pelo ar que você respira, agradece pelas pequenas coisas, pelas coisas mais simples da vida. Essas são as verdadeiras razão de você agradecer, né? Agradece pelo ar que você respira, pelo alimento que sacia sua fome, né? Eu fiquei 7 dias internada sem poder comer nada nessa cirurgia. O primeiro alimento que eu coloquei na minha boca parece que foi o alimento mais saboroso da minha vida. 7 dias sem beber água. Quando eu coloquei a água na minha boca, a água parecia um mel de tão doce que estava. Então hoje, todas as vezes, cada gole de água que eu bebo, eu agradeço. Cada colher de alimento que eu ponho na minha boca, eu agradeço, sabe? Agradece pelo teto que te abriga do sol, da chuva, do frio. Gente, tem tanta coisa para agradecer e as pessoas falam que não tem 3 coisas para agradecer à noite. Eu fico muito triste com isso. Mas graças a Deus que a gente tem a oportunidade de estar ensinando aí, né, de estar colaborando, contribuindo. E vocês começam a mudar, que vocês vão ver a forma dessa comunicação vai agregar muito na vida de vocês. Eu vou só ler o comentário e já deixo você concluir aí. É a Wanda Bueno, que coisa mais linda, Deus se manifesta de forma maravilhosa. Exatamente, né? Agradece pela folha que balança na árvore, se você não tem nada para agradecer, né? Porque tá sinal que tem ar, que tem vida, né? É muito simples. A Terezinha colocou assim, cada dia mais te admiro, Daiane, você é linda por dentro e por fora. O Ed, psicoterapeuta, também entrou aqui. A Wanda, cada vez que eu faço xixi, é gratidão espontânea. O Ed, abençoada tarde. É isso, gente. Você comentando ali, eu lembrando, né? Quando meu filho, logo que ele nasceu, ele com 6 meses, começou a ir para a creche, né? Eu trabalhava. E por mais que eu ainda estava com depressão e estava sofrendo por muito com isso, a gente embarcava no carro e eu ia dizendo bom dia, sol, bom dia, árvore, bom dia, dia, né? E agradecendo. E ele criou esse hábito de agradecer. Hoje, sempre que a gente sai de carro, a gente sai conversando com as árvores, com os pássaros, com o sol, agradecendo, sabe? E ele se criou muito nisso, né? Apesar que eu já aprendi bem depois, mas ele conseguiu, assim, já se criar nesse agradecimento. E é que nem diz a Wanda ali, o fazer o xixi é um motivo de agradecimento. Quantas pessoas que não conseguem, tem que colocar sonda, ou não tem um rim para filtrar, né? O nosso líquido, a nossa urina, ou fazer o cocô. Minha irmã trabalha num hospital. Ela trabalha no hospital e uma das preocupações maiores ali é se a pessoa está fazendo xixi, está fazendo cocô direito, né? Sim. Quando ela sai do processo ali todo. Então, olha que interessante. Se você não tem nada para agradecer, agradeça por você xixi, agradeça pelo cocô que você está fazendo todos os dias. E se não for todos os dias, que seja uma vez por semana, sei lá, agradeça, né? Porque você está funcionando. Você está funcionando, você tem um corpo que está funcionando. Talvez não tão bem como você gostaria, mas está funcionando. A Daiane, eu até lembrei agora de uma história, né? Eu atendi uma senhorinha de 72 anos o ano passado, com fibromialgia e tal, e ela estava com o pé todo amortecido. Então, ela não tinha mais circulação no pé, e eu atendendo ela.
E eu disse assim para ela, agradeça esse pé, né? Olha, você tá com o pé amortecido, ela tá sentindo que tá o pé amortecido. E ela dava risada de eu dizer, eu agradeço o pé amortecido, né? Eu falei, ele tá amortecido, mas você tem ele, né? Você tá sentindo que ele tá amortecido, então, e a gente conseguiu recuperar esse pé também, né? E a alegria dela e tudo mais. E é isso, mesmo que você esteja com problema, eu tô com problema, por exemplo, eu tive problema de pedra no rim, né? É um problema ruim? É chato. Mas o meu corpo inteiro que estava saudável. Eu não posso perceber isso. Estou com um probleminha no rim, eu vou tratar isso. Mas, e o resto, que tá tudo bem, né? Tô caminhando, tô falando, tô ouvindo, tô sentindo. Às vezes eu falo também para as pessoas a ansiedade. Eu tô com muita ansiedade. Eu falei, nossa, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Mas por quê? Tu tá sentindo. Você está sentindo que não tá mais sentindo nada, né? Então, às vezes, ponto de vista. Né, a gente brinca na brincadeira, assim, é verdade. Se você começar a agradecer o corpo que você já está sentindo, você já vê assim, cara, olha que legal, já é um motivo de agradecimento, né? Vamos ver os comentários aqui. A gratidão é o imã dos bons corações. Isso, o Ed falou. A Wanda, depois de quase, deixa eu ver aqui, volta. Depois de quase perder o funcionamento do rim, recuperação total é gratidão, certeza. Gratidão e mais gratidão, exatamente. Mas assim, quem ainda não tem o hábito, né, Daiane, de agradecer, ele é difícil, a gente sabe disso, mas a gente já deu várias dicas aqui de você começar a fazer isso. E é um hábito, tudo na nossa vida é um hábito. Você se habitua a reclamar, a fofocar, a chorar, a rir, a brincar, ser vítima. Você se acostuma a agradecer. Só que eu digo para vocês, agradecer, ser feliz e viver bem é muito mais leve e divertido do que o outro lado. Eu vivi os dois, né? Eu vivi os dois, então eu sei, é muito pesado para viver. Por isso que tem pessoas que acham que não vale a pena viver, porque é muito pesado. Eu concordo com isso. Por isso que quando a gente começa esse processo, né, existe muito mais técnica, né, Daiane? Mas o agradecer, ele é fundamental, é uma mudança de comunicação total na nossa vida e vai criando coisas boas. Inclusive saúde se recupera, né? Isso. Então, né, a hora tava passando tão rápido que, olha, por mim, eu ficaria conversando aqui por horas, mas vamos ir aí definindo, né, também aí, essa parte, né, a gente falou bastante aí de ações, planejamento, tudo, mas também a parte da intenção, né, de que forma que você quer que as pessoas te vejam. Tá um pouco ruim pra mim que tá chiando, por isso que eu tô parando para tentar entender o que eu tô falando, porque tá dando eco na minha voz, mas vocês estão entendendo bem, eu vou continuar assim mesmo, tá? Tô com dificuldade, mas eu vou continuar falando. Então, é isso, né? A forma também, né? A comunicação externa, né? Nós falamos muito aqui de comunicação interna, né? A gente vem falando bastante desde o início sobre, né, as frequências, os sentimentos, a forma, né? De que forma que a gente pode mudar as nossas ações internas, mas isso vai refletir também no nosso externo, né? E a forma que você comunica mesmo, literalmente, né? A própria fala, né? A forma que você quer falar com a outra pessoa, né? Tem a comunicação agressiva também, né? Então, você ser uma pessoa acolhedora, né? Saber ouvir, né? Por exemplo, aqui, olha só, eu e a Eloanda, nós estamos numa conexão maravilhosa da comunicação. Eu falo, ela escuta, e ela vem e complementa. Ela fala, eu escuto, eu não interrompi ela em nenhum momento, ela não me interrompeu. É isso, gente, é vocês também saber ouvir, não só falar desenfreadamente, né? Você também saber ouvir. Talvez tem pessoas que estão do seu lado que está precisando ser apenas ouvido, né? Ser escutado. Então, é isso. A escuta ativa, ela também é uma forma de comunicação, né? As nossas expressões faciais é uma forma de comunicação, né? A fisiologia,
a fisionomia, né, da gente, né, o nosso corpo, ela também remete essa comunicação. Então você está sempre atento, né, a todos os seus movimentos, todas as suas ações, de que forma que você quer ser visto. E talvez você não tenha tido a intenção de qual comunicação que você está passando para o próximo, né? Talvez você está pensando que não está se conectando com as pessoas, que as pessoas estão te criticando, mas você começar a ter esse olhar interno para você, voltado, na verdade, né? Voltar o olhar para você e começar a ver o que você pode fazer para modificar isso também. Exatamente. Isso é uma falha muito grande, às vezes, né, na convivência, né? Na convivência, porque às vezes as pessoas não estão tendo paciência de ouvir o que o outro está querendo dizer, que nem você falou, e aí que dá um monte de conflito. E a falta de comunicação, até alguém escreveu no post que eu coloquei ali, no Instagram, a pessoa colocou, atrapalha na vida e nos relacionamentos. E é exatamente isso, saber ouvir, não tentar adivinhar o que o outro quer falar, né? Não tentar adivinhar, às vezes tenta expressar alguma coisa, você já adivinha, né? A pessoa já adivinha, é isso. E a gente tira conclusões, isso é muito normal acontecer, né? Às vezes a gente tira conclusões antes da hora. Por exemplo, dá o exemplo ali da Daiane. Já imaginou se a Daiane não tivesse vindo, ela estava passando uma comunicação. E automaticamente nós estaríamos imaginando qualquer coisa. Ou seja, nós teríamos uma ideia daquilo, que não é verdade, que não seria verdade talvez. Né? Eu gosto de falar para as pessoas que eu vou fazer live junto, falar, tá chovendo aqui, se faltar internet, daí não tem o que eu fazer, né? Mas eu já aviso antes, se eu desaparecer é porque a internet falhou. A internet falhou normalmente, mas é importante isso. Mas, Daiane, eu acho que é isso, né? Já deu 1 hora quase a gente conversando aqui. Obrigada, tá? Obrigada pela tua participação aqui. Foi uma conversa muito bacana e eu acho que a gente pode fazer mais. Gratidão é base para não sei o que é esse ali. Mas enfim, da prosperidade, entendi. Gratidão é a base da prosperidade, a Terezinha colocou. É isso, gente. A gente precisa... Só complementar aqui. E não pense que se você pensar errado, se você falar errado a gente fala negativo, tá? Se você ficar pensando negativo, se você ficar falando negativo, não pense que você não vai externar, que nem a Daiane falou, o negativo para fora, e outras pessoas vão ser contaminadas com isso também. O amor contamina, a paz contamina, a gratidão contamina, o ódio contamina, tudo contamina, né? Então vamos escolher o que a gente quer contaminar os outros também, né? Se é de paz, de amor, de alegria, de gratidão, né? O mundo já tá feinho demais, a gente precisa transformar isso, né? Então, Daiane, obrigada aí, se despeça do pessoal e vamos encerrar a live. Ok. Gratidão pelo convite. E se vocês quiserem a nossa ajuda, né, Luanda, também aí, né, estamos à disposição, né? Se você sentir que você está precisando de um apoio para qualquer coisa aí na sua vida, talvez para melhorar a comunicação ou qualquer coisa que esteja aí dentro do trabalho da Eloanda ou do meu também, tá? Nós estamos aqui disponíveis para ajudar vocês. Pode ser no seu relacionamento consigo mesma, no seu relacionamento amoroso ou até mesmo no seu trabalho, tá bom? Nós estamos aqui à disposição. Gratidão. E é isso aí. Eu vou colocar o contato da Daiane também aqui na descrição do vídeo, daí se alguém quiser entrar em contato com ela, já tem o telefone ali também, tá bom? Obrigado, pessoal, pela presença de todo mundo. Obrigado, Daiane, e até a próxima live. Beijão, pessoal!